Pessoal, a gente está falando sobre o estupro. E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre o elemento subjetivo, a consumação do crime e a ação penal. Pessoal, o elemento subjetivo do crime de estupro é o dolo. E além do dolo, eu tenho um especial fim de agir. Esse especial fim de agir é no sentido de praticar conjunção carnal ou praticar ou permitir que se pratique com a vítima outro ato libidinoso. Então a minha conduta tem que ser dirigida para esse especial fim de agir. Então dolo mais especial fim de agir. Esse elemento subjetivo dolo e esse especial fim de agir faz com que a gente diferencie o crime de estupro do crime de constrangimento ilegal previsto no artigo 146. No crime de constrangimento ilegal, eu constranjo alguém a fazer alguma coisa que não está estabelecida em lei. O crime de estupro nada mais é do que uma modalidade específica do constrangimento ilegal. Eu constranjo alguém a fazer alguma coisa que não está determinada pela lei, mas esse constrangimento é dirigido à obtenção da conjunção carnal ou do ato libidinoso, pessoal. Quando que o crime de estupro se consuma? Se a gente estiver falando da conjunção carnal, o crime de estupro vai se consumar no momento da penetração do pênis na vagina, independente de ejaculação ou de qualquer outro ato. Tudo bem? De outro lado, se a gente estiver falando de outro ato libidinoso, o crime vai se consumar quando da prática do outro ato libidinoso. Por exemplo, sexo oral, sexo anal, etc. Discute-se aqui o seguinte, pessoal. Se eu forço alguém a praticar uma inseminação artificial, me uso de violência para inseminar artificialmente uma mulher, e dessa inseminação artificial surge a gravidez, a vítima poderá realizar o aborto? Pergunto isso por quê? O artigo 128, inciso 2 do Código Penal, autoriza a realização de aborto daquelas vítimas de estupro ou estupro de vulnerável. Então, a mulher foi vítima de estupro ou estupro de vulnerável, ela pode abortar de acordo com o artigo 128 do Código Penal, independentemente de autorização judicial, inclusive, pessoal. Todavia, se eu forcei essa mulher a inseminar artificialmente, me utilizei de violência para inseminar artificialmente essa mulher e disso resultou uma gravidez, não há que se falar em aborto permitido, já que não houve crime de estupro. O crime de estupro não abrange a inseminação artificial forçada. Eu teria aí, no máximo, um crime de constrangimento ilegal. E não é possível abortar de forma lícita no Brasil em decorrência de um crime de constrangimento ilegal. Então, uma discussão interessante sobre o assunto. Além disso, pessoal, ainda sobre a consumação, a gente tem que lembrar que nem sempre o crime de estupro deixa vestígios. É possível que ele deixe vestígio. Por exemplo, na mulher virgem, normalmente há o rompimento do ímen. Pode ser que o sujeito ejacule sobre a vítima e a perícia consiga ali obter o material genético desse sujeito, e aí eu tenho vestígio. Mas pode acontecer, além disso, a vítima pode ter se machucado quando da utilização da violência por parte do autor, e aí eu tenho vestígio. E aí, se eu tiver vestígio, o artigo 158 do Código de Processo Penal determina que é obrigatório o exame de corpo de delito. Todavia, pessoal, há situações em que o crime de estupro não deixa vestígios. Por exemplo, na prática de ato libidinoso, com grave ameaça, não vai ter vestígio. E aí, pessoal, a jurisprudência tem sido no sentido de dar uma credibilidade à palavra da vítima. A palavra da vítima, nesses casos, tem uma credibilidade bastante alta e é um elemento bastante importante para a formação de convicção do juiz. É claro que nós estamos, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado. O juiz tem que motivar as suas decisões, mas tem livre convencimento, podendo apreciar as provas do processo da maneira pela qual achar adequadas. As provas não são tarifadas. E aí, os juízes tendem a dar uma credibilidade, um valor maior à palavra da vítima nessas situações em que não deixa vestígios o crime de estupro. Pessoal, questiona-se se admite a tentativa no crime de estupro. Tratando-se de um crime plurissubsistente, é possível a tentativa. O que é o crime plurissubsistente? É aquele crime em que eu posso dividir os atos executórios, né? Eu me utilizo da grave ameaça, a vítima se submete à grave ameaça e eu pratico a conjunção carnal. Então, consigo dividir os atos executórios. Então, é possível a tentativa de estupro. Por exemplo, se eu dirijo a grave ameaça, mas não consigo nem um ato libidinoso, nem a conjunção carnal, há crime tentado. Questiona-se o seguinte, pessoal. O sujeito queria praticar a conjunção carnal. Não conseguiu praticar a conjunção carnal, mas praticou atos libidinosos. O dolo do agente o especial fim de agir do agente
era na obtenção da conjunção carnal. Mas ele só conseguiu praticar outros atos libidinosos porque a vítima correu, a vítima fugiu por circunstâncias alheias à sua vontade. O STF, nessa situação, discutiu se a gente estaria diante de um crime de estupro tentado, já que o sujeito queria a conjunção carnal e não conseguiu, ou se a gente estaria diante de um crime de estupro consumado, já que o sujeito praticou atos libidinosos. E uma das formas de prática do delito é através dos atos libidinosos. O STF entendeu que, em se tratando de prelúdio do coito, ou seja, de preliminares tendentes à prática da conjunção carnal, e aí o sujeito não conseguiu a conjunção carnal, a gente está diante de crime tentado. Né? Se o sujeito queria a conjunção carnal, mas não conseguiu, e aí praticou outros atos libidinosos introdutórios, preliminares à prática da conjunção carnal, a gente teria crime tentado. Aqui ainda, na consumação em tentativa, é importante ressaltar que o crime de estupro é um crime material. Crimes materiais são aqueles que exigem um resultado para sua consumação, uma alteração no mundo exterior para sua consumação. E o resultado aqui é a prática da conjunção carnal ou a prática do ato libidinoso. Pessoal, discute-se também se é possível a desistência voluntária no crime de estupro. A desistência voluntária está prevista lá no artigo 15 do Código Penal. Diz que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Sem problema nenhum, pessoal. Todavia, se ele praticou ato libidinoso, ele já pode responder pelo crime de estupro. Dentro daquela decisão ali do STF, se ele queria praticar conjunção carnal, ele responderia aí por estupro tentado, mas como desistiu, não responderia por nada. Tão somente pela violência ou pela grave ameaça. Se eu me utilizo da grave ameaça e aí a vítima se sente atemorizada, fica assustada e eu desisto de praticar o estupro, eu vou responder pelos atos já praticados. Eu não vou responder pelo estupro tentado, porque eu desisti voluntariamente. Eu vou responder pela ameaça, pelo crime do artigo 147 do Código Penal. Tudo bem, pessoal? Pessoal, outra discussão sobre consumação e tentativa é sobre a ejaculação precoce. A ejaculação precoce, por si só, não afasta o crime de estupro consumado ou tentado. Eu tenho que verificar se houve a prática de ato libidinoso ou se houve a prática de conjunção carnal. Se houver, crime de estupro consumado. A disfunção erétil, pessoal, também não afasta por si só o crime de estupro, já que aquele que tem disfunção erétil, é impotente sexual, ele pode praticar outros atos libidinosos. Então é possível que o sujeito ativo que tenha disfunção erétil pratique normalmente o crime de estupro. Pessoal, além disso, a gente precisa discutir um pouquinho sobre a ação penal. A ação penal no crime de estupro, ela é pública condicionada à representação, de acordo com o artigo 225. O legislador penal achou por bem deixar a critério da vítima o processamento do autor. Isso porque muitas vezes a vítima não quer levar ao conhecimento do Estado essa situação, porque ela vai ter que repetir na delegacia, vai ter que repetir em juízo. Então muitas vezes ela opta por não levar ao conhecimento do Estado esta situação. E aí deixou a critério da vítima representar ou não para que o Ministério Público interponha a ação penal. Pessoal, todavia, se a vítima for menor de 18 anos ou vulnerável, lá no caso do estupro de vulnerável, menor de 18 anos pode ser vítima de estupro, se for maior de 14 e menor de 18. Aí a ação penal é pública incondicionada, porque o Estado tem interesse em apurar um crime de estupro praticado contra um menor de idade. Além disso, pessoal, a súmula 608 do STF dizia que no crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada. Essa súmula, pessoal, não tem valor nenhum mais. Se vocês se depararem com ela, ela não vale mais. Ela foi cancelada, já que houve alteração no Código Penal e hoje o crime de estupro é processado mediante ação penal pública condicionada à representação e só é de ação penal pública incondicionada se a vítima é menor de idade. Independente se foi utilizada violência real ou não, se a vítima é maior, é ela que vai representar ou não para que o Ministério Público ingresse com a ação penal. Tudo bem, pessoal? Obrigado, até a próxima aula.